Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada em um lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Só tenho uma faca e uma corda para me ajudar nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa tá desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Depois de fazer uma longa viagem que quase custou a minha vida, finalmente eu chego em Valentine. Eu até pensei que aqui seria mais fácil, mas pelo visto os meus problemas estão longe de terminar. Já tô há 6 dias sobrevivendo só com uma faca e uma corda, e aqui em Valentine parece ser um bom lugar para trabalhar. Antes de ir na cidade eu vou até o rio para tomar bastante água e me preparar para o dia que promete ser bem cansativo. Mas ao chegar nas margens do rio, vejo algo bem preocupante. Daqui parece que são 2 ursos negros, mas eu nunca tinha visto um desses por aqui. Vou dar um tempo até eles ir embora e, enquanto isso, eu vou tomar a minha água. Eu sei que eu tô me arriscando bastante, mas fiquei curioso com a presença desses animais por aqui. E se tem um predador, pode ter mais. Parece que os ursos acabaram indo embora, mas tem alguma coisa no chão. Agora tá explicado o que eles estavam fazendo aqui. Por isso eu tenho que tentar evitar ao máximo deixar carcaça de animais pelo chão. Só que eu já perdi muito tempo aqui hoje e eu ainda não comi nada. Mas as margens dos rios sempre tem alguma coisa. Eu já estava até acostumado a comer um rato, só que dessa vez vai ser um sapo para variar um pouco o cardápio. E voltando pro acampamento ainda acabo encontrando um esquilo. Esses bichos dão um pouco mais de trabalho para pegar, mas a população deles é muito maior. Ou seja, esse lugar, apesar de ter alguns predadores, é ótimo para sobreviver. Eu só precisava de uma arma para tudo ficar perfeito. Mas para isso eu tenho que ir até a cidade e fazer bastante dinheiro. Depois de comer o sapo e guardar a carne do esquilo, sigo até Valentine. O caminho até parece perto, mas de a pé é uma eternidade. E depois de quase 1 hora eu chego na cidade. Vou passar no acampamento primeiro para me esquentar. E vou aproveitar para comer uma sopa, para ver se me dá um pouquinho mais de energia. Chegando no centro da cidade, eu começo a procurar algum trabalho rápido para fazer. E acabei conseguindo um trabalho de cortar lenha. Infelizmente, hoje não tinha mais nenhum outro trabalho rápido. Só me restou passar no saloon. Aqui é o lugar que paga melhor na cidade. Mas da última vez que eu tive por aqui, eu quase me dei mal. Então eu falo com o dono do bar e ele me manda limpar as mesas do salão. Mas estava demorando demais para alguma coisa dar errado. O dono do bar manda eu expulsar 2 clientes que não queriam pagar a conta. Eu sei que isso não vai acabar nada bem, mas se eu não resolver, eu não recebo a minha grana. Eu achei que eram só 2 caras. Ou seja, ferrou. Mas eu já percebi que na mão eu não vou ter chance. Só que eu não quero mais derramar sangue hoje. E até o dono do bar foi embora. Aquele safado.
Agora que eu tava melhorando minha saúde, vou ser obrigado a comprar remédio de novo. E ainda bem que eu ganhei dinheiro cortando lenha hoje. Senão eu nem sei o que eu ia fazer. Consigo descansar um pouco, mas preciso voltar logo pro meu acampamento. Tenho que comer alguma coisa e ainda tô com muita sede. E infelizmente não tem sopa aqui no acampamento de Valentine. Agora só me resta chegar a tempo no meu acampamento. E finalmente eu tô chegando. Agora posso começar a descansar para me recuperar o mais rápido possível. Acordei cedo e, como previsto, ainda tô mal. Também, depois daquela surra, acho que eu vou precisar de alguns dias. E depois de tomar um pouco de água, vou ficar algumas horas descansando ao fogo. E também vou comer a carne de esquilo que eu cacei ontem. Também vou dormir um pouquinho até a tarde. Acordei às 2 da tarde e ainda tô mal. Vou tomar água e ir até Valentine para trabalhar. Não tenho outra escolha. Cada dia que eu não faço dinheiro, eu corro mais risco ali na frente. Depois de muito sofrimento, consegui chegar em Valentine. Começo a procurar emprego por toda a cidade. Mas o único lugar que provavelmente tem hoje vai ser no salão. Nas últimas vezes aqui eu só me ferrei. Mas hoje parece que tá um pouco mais tranquilo, então eu começo a minha rotina de trabalho. Hoje eu trabalhei até tarde e consigo fazer um bom dinheiro. Ainda não é o suficiente para comprar uma arma. Mas a boa notícia é que eu já tô bem melhor da tunda que eu tomei ontem. Só que quando eu tô voltando pro meu acampamento, vejo um cachorro parado no meio da rua. Parece que ele tá olhando pras carnes ali do açougue. O coitado deve estar com muita fome. E talvez seja a hora de alguém para me ajudar nessa sobrevivência. E então ele começa a me seguir. Eu sei que isso até parece bonitinho, mas agora são 2 bocas para sustentar. É claro que numa sobrevivência extrema, você não tá totalmente sozinho já é uma boa ajuda. Mas para ele poder comer, ele vai ter que mostrar o seu valor. Hey, boy. O dia amanheceu e hoje eu sou obrigado a caçar pelo menos 2 animais para alimentar eu e o cachorro. Então eu vou até a beira do rio, mas com essa chuva toda vai ser muito difícil achar algum animal por aqui. Só que eu lembrei que agora eu tenho um cachorro. Vamos ver se ele consegue rastrear algum animal. You and me, boy. E parece que tem alguma coisa aqui perto. E realmente tinha. Se eu soubesse que ter um cachorro ajudaria tanto, eu já tinha procurado um antes. Bom, agora precisamos achar mais um animal. Mas com essa chuva toda, é melhor esperar um pouco. Stay here, boy. Algumas horas se passaram e parece que o cachorro encontrou alguma coisa. É uma cobra, então eu tenho que ter muito cuidado. Eu só espero que ela não seja venenosa, mas o cachorro provou seu valor. E agora sim, finalmente podemos almoçar. Ainda não sei que nome eu vou dar pra ele, mas o mais importante é que eu não tô mais sozinho.